Apedrejamento, espancamento e tentativa de assassinato. Tudo isso ocorreu durante o ataque ao templo da Igreja Adventista em Baixa Verde. Entre os envolvidos estão 2 pastores, um padre e um frei. Esse foi um dos piores ataques que uma igreja adventista já sofreu no Brasil, e olhe lá se não foi o pior. Você quer saber como foi que tudo isso aconteceu? Então fique até o último segundo do vídeo para não perder essa incrível história. Olá, seja bem-vindo ao canal História do Adventismo, o único canal em língua portuguesa que tem como foco a história da Igreja Adventista. É verdade. Eu me chamo Daniel Firino, sou graduado especialista em mestrando em História, e venha comigo conhecer a nossa história. O ataque em Baixa Verde foi um dos piores ataques que um templo adventista já sofreu no Brasil, e olhe lá se não foi o pior. Pouco se fala e não existe nenhum vídeo no YouTube que fale sobre o assunto. Então eu estudei o caso e estou trazendo ele em detalhes para você. Mas para que eu continue fazendo vídeos como esse, é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E aproveite e já deixe o seu like. O Adventismo chegou ao sítio Baixa Verde, em Queimadas, Paraíba, através de Antônio Bezerra. Após a sua conversão, ele se mudou para a Serra das Laranjeiras, onde ele converteu várias pessoas, entre elas Sindolfo Barbosa e Luiz Pereira. Luiz Pereira comprou o local que se tornou o Templo Adventista. Contudo, os primeiros batismos só ocorreram no final da década de 1930, na sua própria fazenda. A igreja estava crescendo e possuía muitas crianças, então viu-se a necessidade de se criar uma escola primária no local, que funcionaria também no templo. Para atender o pedido, Jerônimo Garcia, que era superintendente da Missão Nordeste, telegrafou para Moisés Nigre, que era o pastor responsável por toda a Paraíba. Eles deveriam se encontrar no dia 23 de fevereiro de 1940 em Campina Grande, para no dia seguinte fundar a primeira escola primária da Paraíba. Eles se encontraram na estação ferroviária de Campina Grande, e junto com eles estavam Joel Florencio, que seria o primeiro professor da escola de Baixa Verde, e Jacó Croker, que era um ministro adventista. Croker os levou para casa, mas não demorou muito até que Luiz Pereira chegou em sua casa para informar que o padre Oscar Cavalcante havia agredido o interessado e havia feito a ameaça de que no dia seguinte iria destruir a igreja de Baixa Verde. Após saberem disso, eles se dirigiram para a delegacia de Campina Grande e contaram tudo ao delegado de Queimadas. O delegado lhe garantiu o direito de culto e lhe entregou uma carta que deveria ser entregue ao subdelegado de Queimadas. No dia seguinte, 24 de fevereiro de 1940, eles foram logo cedo falar com o subdelegado de Queimadas. Lhe entregaram a carta e ele lhe garantiu o direito de culto, mas eles mal sabiam o que os esperavam. Ao saírem da delegacia, eles passaram em frente à Igreja Católica de Queimadas e perceberam uma movimentação estranha. Estavam acontecendo as Santas Missões da cidade, organizada pelo Padre Oscar e pelo Frei Cipriano. Nessa época, as Santas Missões percorriam todo o Nordeste e tinham como objetivo a implantar a romanização. Elas eram temidas pelo protestante porque por onde passavam deixavam um rastro de intolerância e muitas vezes haviam destruições de templos. Desde a década de 1930, as Santas Missões na Paraíba contavam com a presença de um dos maiores perseguidores do protestantismo do Nordeste, Frei Damião. Ele mandava os católicos não comprarem, venderem e alugarem qualquer coisa aos protestantes, e suas Santas Missões muitas vezes terminavam com uma forte perseguição. Alguns relatos tentam ligar Frei Damião ao ataque ao Templo Adventista de Baixa Verde, mas eu não consegui nenhuma prova documental que conseguisse ligar Frei Damião ao ataque. Contudo, Frei Cipriano fazia parte da comitiva de Frei Damião, e o próprio Frei Damião já havia estado em Queimadas e tentado marcar um debate entre ele e os crentes de Baixa Verde, mas ninguém foi porque não havia garantias de segurança. Mas continuando, o Padre Oscar e o Frei Cipriano, ao ver os pastores adventistas, começaram a gritar, chamando eles de bode, dizendo fora novas seitas e um monte de outras coisas. Isso era um pequeno anúncio do que viria a acontecer, mas eles só perceberam quando já era tarde demais. Os pastores então se dirigiram rapidamente para Baixa Verde, mas no meio do caminho eles encontraram um outro sinal de intolerância. Havia se construído uma pequena capela em que estava escrito: Deus, nosso Senhor, nos vive do nova seita. E isso era um pequeno anúncio do que estava por vir. Novas seitas era uma das formas que os protestantes eram chamados no Nordeste, pelo menos até metade do século XX. E eles continuaram e encontraram outras frases como fora nova seita e morram os protestantes. Eles não deixaram se intimidar e continuaram até Baixa Verde.
Chegando lá, eles foram para a casa de Severino Venâncio e também de Luiz Pereira, aonde ficaram hospedados. Enquanto estavam na casa de Luiz Pereira, uma pessoa chegou e avisou que os católicos realmente iriam cumprir as ameaças. Eles não acreditaram que uma pessoa culta como o Padre Oscar iria realmente cumprir a ameaça, e por isso não ligaram. Contudo, isso foi um grande erro e eles quase pagaram com suas próprias vidas. De acordo com o próprio pastor Nigri, o ambiente estava quente porque desde que os católicos souberam da nossa intenção, começaram a espalhar boatos de que iriam arrasar o prédio onde nos reunimos, colocar o professor num tonel de azeite fervendo, matar, perseguir, etc. Naturalmente nós não tivemos medo, mas a prova ia ser dura mesmo, como ficou provado no sábado de manhã, quando iniciamos a escola sabatina. Você está gostando e quer saber o que aconteceu? Então já aproveite e já deixe o seu like, porque assim eu posso trazer mais vídeos como esse aqui para o canal. E caso você queira que eu trabalhe alguma coisa aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários. Então, vamos continuar! Na hora de costume, eles se dirigiram ao prédio para iniciar a escola sabatina. Os crentes vinham de todas as partes. Alguns eram batizados e outros interessados. Eram homens e mulheres e crianças que se dirigiram à casa de oração para adorar a Deus em espírito e em verdade. O salão regozijava e os crentes estavam cheios de satisfação por se reunir no santo dia do sábado para adorar a Deus e por notarem a presença dos pastores que os visitavam. Moisés Nigri estava organizando a escola sabatina e começou cantando o hino do atual inário 509, a escola sabatina. Outros relatos dizem que ele estava cantando o hino 33 do inário, Castelo Forte. Enquanto cantava, uma pessoa se aproximou e disse que os católicos estavam se aproximando. Eles ouviram gritos e pedras caindo no telhado. Cerca de 200 a 300 pessoas cercaram o templo e começaram a gritar. Elas também agrediram as pessoas que estavam na porta para que tentassem entrar e acabar com os crentes de Baixa Verde. Isso foi o que havia sido decidido nas santas missões da noite anterior. Com o templo cercado, os 50 adultos e as crianças ficaram presos. E Moisés Nigri fala o seguinte: a turba parou em frente ao nosso salão, gritando, cantando também a Virgem Maria, levantando ameaçadoramente seus paus e folhas de palmeiras. Ao mesmo tempo, as pedras começaram a ser jogadas no nosso telhado, quebrando as telhas que caíam em pedaços dentro do salão, ameaçando a vida das crianças e adultos ali dentro. Não sei quantas vezes cantamos o hino "Em teu nome começamos esta escola ao Senhor", mas sei que seguimos cantando, e cada vez mais forte, até que veio o conselho do pastor Garcia para que parássemos, pois do contrário a turba também não pararia de cantar e gritar. Garcia descreve o ataque da seguinte forma: a multidão começou a apedrejar a casa de oração, dando vivas ao Padre Oscar, Frei Cipriano e à Igreja Católica. De mistura com gritos vinham toda sorte de nomes e ofensas, como sejam bodes, novas seitas, diabos, crentes safados, coisas ruins, e outros termos criados pela crendice fanática dos agressores. A impressão que nos deu naquela cena é a mesma que temos da destruição dos profetas de Baal no Monte Carmelo, quando foram oferecer sacrifícios desafiando o Criador. Houve homens e mulheres que gritaram a ponto de ficarem roucos. Outros de raiva rasgavam as roupas com vontade de nos agredir. Outros ainda chorando de ódio, e alguns desmaiavam de cólera. A agressão durou mais de 2 horas. Acredito que os anjos nos guardaram nessa ocasião. Enquanto fora do edifício aconselhávamos o povo a acalmar-se, nossos crentes continuavam dentro rogando ao Senhor que nos protegesse. De todos os corações, uma oração silenciosa se elevava a Deus, pedindo a sabedoria para agir naquele momento e proteção para os nossos crentes. Algumas pessoas forçaram a entrada para tentar agredir quem estava lá dentro, mas na porta estava o comportor Severino Pereira e um desconhecido não adventista, que não deixaram eles entrar. Contudo, esses dois foram agredidos a açoites e a varadas, tentando proteger a entrada. Diante da situação, algumas pessoas dentro do templo choravam, enquanto outras oravam, confiantes no Senhor. Enquanto isso, as pedras continuavam e as telhas caíram. Tínhamos de nos desviar-nos para que alguma não nos ferisse a cabeça. Só o Senhor sabe a tensão em que estávamos ali dentro, sem saber o que fazer e sem poder fazer nada, só esperar. Conseguiria a turba invadir o salão?
Conseguiriam aqueles 2 homens na porta conter aquelas primeiras mulheres que forçavam de vez em quando a entrada e batiam nesses 2 homens enquanto diziam: sai daí, bode velho! Volta para sua igreja, seu nova seita! E o irmão Pereira dava de ombros e respondia: como vou voltar à igreja católica se eu sair de lá? O fanatismo era tão grande que aquelas mulheres velhas e jovens ajoelhadas na frente do salão, gritando, chorando, clamando pela Virgem Maria e pela nossa morte, rasgavam seu vestido, deixando ver o peito nu. A tensão dentro e fora era indescritível. A situação parecia piorar a cada momento. Então mandaram Moisés Negri para falar com o subdelegado em Queimadas. Mas quando ele chegou lá, o subdelegado não se encontrava. Quem estava na delegacia era apenas um praça, que disse que não poderia sair, porque senão deixaria a cidade completamente desprotegida. Ao voltar, Nigre falou para Garcia o que havia acontecido. E Garcia tentou falar com 3 pessoas que pareciam ser líderes do ataque. O nome de 2 desses líderes eram João Bezerra e o outro Manuel. Após algum tempo de negociação, eles entraram em um acordo. O templo seria fechado naquele dia e a multidão iria se dispersar. Aparentemente tudo estava indo bem, até que algumas pessoas da multidão viram que alguns adventistas estavam saindo com bíblias. Então eles avançaram, pegaram as bíblias para tentar rasgá-las. Era comum naquela época padres pegarem as bíblias para queimá-las em locais públicos. E talvez fosse isso que aconteceria com as bíblias dos adventistas de Baixa Verde. Para impedir mais ataques, as bíblias usinadas foram colocadas em uma caixa dentro do templo. Mas do lado de fora a multidão gritava pedindo as bíblias para que pudessem destruí-las. Outra vez foram falar com João Bezerra. Ele prometeu que pegaria os livros e levaria para um local seguro e não entregaria para que a multidão os destruísse. A multidão então abriu um corredor para que os adventistas passassem entre eles. Assim eles saíam do templo e iam para o outro lado da rua para que depois fossem para a casa de um irmão. E os membros foram passando no meio da multidão, mas dessa vez sem nenhuma retaliação. Segundo Nigre, o último a sair seria eu, que também tinha minha querida Bíblia e um livro de esboço comigo. A Bíblia era a que me acompanhava desde meu batismo, talvez antes. E o livro de esboço foi um presente do meu irmão Landon no dia da minha graduação no curso teológico. Estava cheio de esboços. Vi todas aquelas bíblias e inários no caixote. Pensei, será que vão devolver mesmo? Não irão destruir estas bíblias e estes inários na sua fúria? Eu não posso perder esta minha Bíblia nem este livro de esboço. Aconteça o que acontecer, não me separarei deles. Nigre esperou que todos chegassem com segurança na casa do irmão. Então ele pegou sua Bíblia, seu inário, seu livro de esboço, colocou debaixo do paletó e saiu. Mas algo inesperado aconteceu, e ele descreve da seguinte forma. Antes que eu me apercebesse, um grupo delas avançou para mim, agarrando-me para me tirarem a Bíblia. Só tive tempo de colocar meus livros entre as pernas, agachar-me para impedir que me tirassem a Bíblia. Aquelas unhas afiadas e sujas passaram pelo meu rosto, arranhando-me profundamente, e quase me arrancaram o paletó e os cabelos. Enquanto isso, João Bezerra fechava a porta do templo junto com o pastor Garcia. Parecia que tudo estava bem, até que eles foram para a frente da igreja e notaram uma multidão de homens e mulheres agredindo o pastor Moisés para arrebatar-lhe os livros que tinham nas suas mãos. Alguns o seguravam, outros davam bordoadas e arranhavam, tirando-lhe sangue do rosto. Afinal, aconteceu o que queríamos evitar. A terra foi regada com o sangue generoso do pastor Moisés. Se até aquela hora fora possível conservar-nos calmos, começamos depois a exigir com energia mais ainda, no temor de Deus, que o povo cessasse a agressão injustificada que estavam praticando. Alguns homens não adventistas que estavam por perto, como Severino Alves de Melo, foram socorrer Moisés Nigre. E Nigre relata o seguinte: ao deixar-me livre, todos puderam ver que o sangue corria do meu rosto proveniente dos arranhões sofridos. Com sangue, aquela terra de Baixa Verde da Paraíba do Norte, onde trabalhei por 2 anos e 8 meses como distrital, haveria de ser regada para que frutificasse a semente do Evangelho, plantada com tanto carinho e sacrifício. Algumas pessoas que estavam na multidão disseram ter ouvido tanto o padre quanto o frade mandarem ir atacar o templo e que eles se responsabilizavam pelo que acontecia. E essa história foi confirmada por José de Barros, que morava em Queimadas. Quando tudo já estava mais calmo, João Bezerra aconselhou os pastores para que fugissem. Eles disseram que não sairiam dali até terminar o que haviam ido fazer,
que era inaugurar a primeira escola primária adventista da Paraíba. Moisés Nigre sofreu alguns arranhões no rosto que ainda sangravam, e que depois de feito alguns curativos, foram feitos uma nova escola sabatina e um culto na casa de um membro da igreja. Aquela escola sabatina foi uma das mais abençoadas da nossa vida. Tudo nos impressionou. Como não tínhamos bancos, ficamos de pé, tanto na escola sabatina como no culto que se seguiu. A recapitulação foi tomada pelo irmão Severino Pereira e a lição do dia pelo comportor estudante José Siqueira. Ninguém se sentia triste, todos estavam contentes e satisfeitos, porque Deus nos havia conservado calmos e guardados durante a bárbara agressão. Todos os membros receberam suas Bíblias e seus hinários de volta, mas algumas pessoas da multidão entraram dentro do templo e destruíram todos os papéis que estavam lá. De acordo com Garcia, o telhado do templo foi quebrado, e algumas pessoas chegaram até ser atingidas por pedras. Mesmo depois do ataque ter acabado, as ameaças continuaram. Os membros de Campina Grande, por não se sentirem seguros em pegar o ônibus em Queimada, foram por outro caminho. Contudo, no domingo, quando o motorista de ônibus voltou a Queimadas, o padre, acompanhado de uma grande tuba, cercou-o para puni-lo por haver conduzido os adventistas. Mas o homem estava armado de faca e revólver e disse ao sacerdote que se ele e seus comparsas tentassem agredi-lo, faria uso de arma de fogo antes que tivesse tempo de atacá-lo. Acrescentou que era católico, mas daquele dia em diante não mais seria. Finalmente a polícia, agindo com habilidade, convenceu o padre e seus companheiros a se dispersarem. O motorista do ônibus, ao chegar em casa, arrancou da parede todos os santos que tinha e os destruiu. Como havia boatos que o ataque se repetiria, os pastores ficaram na vila até segunda às 3 horas da madrugada. As santas missões haviam terminado. Tudo estava escuro, apenas algumas luzes aqui e ali no mercado. A cidade dormia depois das bacanagens espirituais que tiveram e dos barbarismos cometidos contra o pequeno grupo de filhos de Deus. Ao chegar em Campina Grande, eles foram falar com o delegado, mas ele já sabia do que havia ocorrido. Ele garantiu que as agressões não ocorreriam novamente, mas como os pastores não sentiram confiança no delegado, foram falar com o juiz da cidade. Ele repreendeu duramente tanto o padre Oscar como os dirigentes do grupo escolar, porque eles também faziam parte da multidão que atacaram a igreja. Ainda como forma de agressão, alguns homens jogaram fezes em algumas mulheres adventistas em Queimadas. Elas foram falar diretamente com o delegado, que repreendeu esses homens duramente. Depois disso, nunca mais teve nenhum ataque. Mesmo com o ataque, foi fundada a primeira escola primária adventista, e ela chegou a ter mais de 100 alunos. Através do Templo de Baixa Verde foram fundadas mais de 20 igrejas na região, e delas saíram diversos pastores. Você gostou desse vídeo? Então já aproveita, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos. E se você quiser que eu trabalhe qualquer coisa aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários. Então até mais e tchau!